Eu vou chamar o pastor Cleiton para nós estarmos batendo um papo bacana acerca de depravação total, o que a Bíblia nos diz, quais os conceitos bíblicos acerca de depravação total. Conto com a sua participação aí, para juntos estarmos falando dessa live, ou desse tema, melhor dizendo, sensacional. 10 segundos, vou chamar o pastor Cleiton. Está participando. Glória a Deus. Nobre pregador da palavra de Deus. Boa noite, meu querido. Boa noite. O senhor me ouve tranquilamente aí? Muito bem. É claro, né? É claro que me ouve. Muito bem. Amém, pastor. Deus te Tá dando para me ver abençoe. direitinho aí também? Estou vendo tranquilamente, estou te vendo e te ouvindo perfeitamente também. Deus abençoe, Marcos Marcos Quinósio, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Deus Quinósio. abençoe sua vida aí. Eu ia falar Quinocel, mas é Marcos Marcos Quinósio. Quinósio, meu mentor profissional aí. Um prazer recebê-lo conosco aí. Amém, glória a Deus. Antes de nós iniciarmos, pastor Cleiton, sobre o tema dessa live, se apresenta para o povo aí, quem é o pastor Cleidson Alves? Quem é? Pastor Cleidson Alves, remanescente aí também da Cedro da Restauração, né? Prazer ter passado vários anos da minha vida aí. Amém. Vamos orar pelo pastor Ícaro aí também, né? Enfim, fui pastor aí na Cedro da Restauração, né? Vários anos. Hoje sou pastor auxiliar ali na Missão Buritis, junto até mesmo com meu amigo, né? Pastor Marcos também está aí com a gente acompanhando a live. Temos servido a Cristo ali, é o nosso pastor local, né? Está Amém. debaixo aí dos cuidados do pastor Jorge Linhares também. Enfim, né? Glória a Temos Deus. servido a Cristo e que nós possamos acrescentar algo aí, mesmo que seja pequeno, né? Para os que estão nos ouvindo nessa noite. Amém, glória a Deus. Casado com a pastora Priscila Rodrigues, Pai o da pai da Laura. Laura, né? Pai da Laura. Isso aí. Amigo da Grazi também que tá aí, né? E tem que vir mais um menino agora, né, meu filho? Meu Deus, estamos orando para que Amém. Deus nos dê o João. Meu sonho é ter o João aí, hein? Oh, glória, glória a Deus. Amém. Tendo a vontade de Deus virá. Breve Amém. virá. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado por aceitar o convite. Deus abençoe o senhor. Eu tenho certeza que será um tema fantástico, né? Muitas pessoas desconhecem essa palavra ou esse tema. Não é um tema que é muito pregado em muitas igrejas, né? Fica mais para debates e para ensinos. Mas nessa live a gente vai destrinchar um pouco do que a Bíblia diz, né, acerca da depravação total, do pecado original. Algumas pessoas acham ou acreditam que o homem não é totalmente depravado, que o homem ainda tem um resquício de bondade que é dele próprio, né? E a Bíblia nos diz, e tem alguns versículos, alguns contextos, e começa dizendo para nós, pastor Cleiton, o que a Bíblia diz sobre o conceito, né? Qual é o conceito de depravação total, o que a Bíblia nos ensina, quais são o que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse tema. Amém. Enfim, né? Eu queria também aí externar meu agradecimento, né? Dizer que o prazer é todo meu. E, Amém. obviamente, né? Existe a esfera do debate. São vários aí, né? Que debatem vários temas, né? Mas, enfim, a ideia que hoje eu queria deixar claro também que não é impor, né? A nossa ideia, mas sim deixar alguns esclarecimentos, né? Agregar algum pouco conhecimento, né? Que nós temos adquirido. Então, a ideia hoje também é que seja aí um bate-papo,
né, para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus e entender o que Deus nos proporciona, né, na palavra dele. Enfim. Amém. Glória a Deus. Realmente é um tema muito bom, que eu gosto, né? Está dentro aí do que é conhecido como os 5 pontos do calvinismo, né? Sendo a depravação total primeiro, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Então é impossível nós falarmos da depravação total sem citar os demais pontos aí também, né? Mas vamos nos ater só à depravação total, porque senão é 5 horas de live, e ainda é pouco, né? Tem que ser pelo menos 1 hora para cada ponto aí. Mas, enfim, o conceito que nós temos bíblico aí de depravação total, né? Eu queria começar lendo aqui, dentre vários textos que nós temos e podemos citar, né? Eu queria ler Romanos 3. Romanos capítulo 3. Só pedir o pessoal, gente, acompanhando na Bíblia. Na Bíblia, tá? Isso aqui não é achismo, não é opinião, é a Bíblia Sagrada. Então, acompanha na Bíblia Sagrada, né? Não passou por isso. Isso aí. Vamos só até onde a Bíblia vai e entender só o que a Bíblia nos explica, né? Princípio básico aí. De número 3. Eu queria deixar aqui já também, né? Obviamente, depois eu vou estar passando para você. A maior parte do material que eu coletei foi desse livro aqui, de Wayne Grudem, né? Uma teologia sistemática exaustiva. Então, quem quiser o nome, né? Quem quiser aí as citações, quiser acompanhar com mais detalhamento, né? Tem muita página para ler, ó. Mas, enfim, é esse livro aqui. Para quem quiser aí depois, no final também vou estar deixando o nome. Para quem está nos acompanhando também, eu vou preferir ser um pouco mais dinâmico devido ao tempo, para que não seja tomado muito tempo. Mas depois também eu vou disponibilizar para o pastor Alisson aí o PDF, né? Do que nós estamos conversando, com todo o detalhamento, todas as citações bíblicas, os textos, os livros. Amém. Eu vou disponibilizar em PDF também para você logo após a gente finalizar a live aí. Então, se eu for um pouco mais dinâmico aqui, pode ficar tranquilo que depois todo mundo pode ter as informações aí disponibilizadas, né? Em PDF. Enfim, Romanos 3, Sim. né, a partir do versículo 9, nós vamos ler um pouquinho da nossa história aqui, como totalmente depravados, né? A Bíblia nos diz assim: pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos que estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar o sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Enfim, total depravation, total depravação, né? Existem alguns embates muito conhecidos aí. Nós podemos partir do princípio agostiniano, né? Que Agostinho e Pelágio entraram em um debate ou em um embate, porque Agostinho acreditava que o homem era totalmente depravado, que a queda de Adão corrompeu, contaminou toda a humanidade, né? Pelágio, né? Em contrapartida, boa noite aí para Mari, tá entrando também. Deus abençoe sua vida, Mari. Em contrapartida, Pelágio não acreditava que o pecado de Adão poderia ter nos influenciado. Ele acredita que o pecado de Adão afetou apenas Adão.
Mas nós temos aqui, Romanos 3, por exemplo, né? A citação de um pouco do que nos é citado como criaturas de Deus, né? Então, o conceito bíblico que nós podemos separar hoje é esse, é de que não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Nós não queremos a Deus, né? Romanos 7 também vem nos citar, segundo a lei que foi deixada para cada um de nós para apontar quem de fato nós somos, pecadores. É impossível o homem buscar a Deus. O reverendo Augusto Nicodemos tem uma citação muito interessante, né? E quem dirige, quem é habilitado, aí vai me entender um pouco melhor. Ele diz que o ser humano, sem a graça de Deus, ele é como um carro desalinhado. Carro desalinhado, quem já dirigiu sabe. Você puxa ele. Quando você solta o volante, ele puxa para lá de novo. Aí você volta para cá. E ele vai para lá de novo. Ou Exatamente. seja, o homem é totalmente depravado. Ele só tende para um lado. O homem só tende para o mal. O homem que não tem a Deus, ele só tende para o mal. O homem, no seu nascimento, ele já nasce com a sua identidade corrompida pelo pecado. É impossível nós, por nós mesmos, buscar a Deus. Porque é a graça que nos leva a fazer o bem que fazemos, né? Enfim, então, o que nós podemos tomar como base aqui hoje, né, é Romanos 3, por exemplo. Romanos 7 também cita muito bem. Vamos ler lá, Romanos 7? Romanos, capítulo de número 7. Romanos 7, a partir do versículo 14. Quer ler para a gente aí, pastor? Sim. Romanos 7,14, na minha Bíblia diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Só o verso 14? Pode ler, pode continuar aí, até o verso 20. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem que está em mim, não, porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Enfim, né, a Bíblia é clara, né? Eu gosto muito do método expositivo versado, porque a Bíblia auto se explica, né? A Bíblia é muito simples. Existem grandes mestres, né? Grandes debatedores por aí, mas quando nós pegamos versículos como esse, está muito claro que o pecado, de fato, é quem governa o homem. Adão, quando pecou, ele contaminou todos que viriam após ele. A sentença que foi dada para o pecado de Adão, ela foi dada para o homem, né? Eu costumo dizer que quando eu vejo Adão, eu não vejo Adão, eu costumo ver a humanidade, né? O olhar de Deus não é para Adão apenas. Quando Deus olha para a terra por meio de Cristo, ele está vendo toda a humanidade que foi sendo evoluída após Adão. E a humanidade que vem após Adão é essa. É a humanidade que quer fazer o bem, mas não consegue fazer o bem. É a humanidade que não entende o porquê está fazendo o errado, mas faz. O bem que quer fazer, não consegue fazer, né? Tudo o que nós lemos aqui, definitivamente tudo, cada versículo só comprova e reafirma, né, essa doutrina da depravação total. Nós estamos totalmente depravados, né? E o interessante é que quando nós pegamos essa palavra depravação no grego, que é o original, um conceito mais amplo, né?
O significado desta palavra é que, além de eu não fazer o bem, eu ainda quero levar as pessoas a fazerem o mal que eu faço. Forte. Então, quando nós entendemos de fato que nós somos totalmente depravados, aquele homem que de fato é totalmente depravado, ou seja, todos nós, sem a graça de Deus, além dele não fazer o bem, ele ainda leva as pessoas a cometerem o mal que ele está cometendo. Então, nós podemos ficar aí, acredito, né, com esses dois textos bases aí de Romanos, capítulo 3 e Romanos também, capítulo 7. Então, a minha dica é que você pegue de Romanos 1 até o verso 7, você vai ter uma explanação aí muito extensa, consistente, teológica e bíblica, né? Para poder explicar um pouco mais do que é a doutrina aí da depravação total. Pastor, o senhor está falando então que após o homem cair no Jardim do Éden, quando ele foi enganado pelo diabo, ali se inicia o que a gente chama hoje de depravação. O homem agora ele tem os seus sentidos, né, as suas faculdades totalmente depravadas pelo pecado, é isso? Exatamente, exatamente, né? Vamos antecipar aqui, eu separei, bem interessante, né, o que você disse aí, a respeito do homem, né, da queda de Adão. Entrou. Da queda de Adão, né? O pecado, quando entrou por Adão, ele atingiu 3 parâmetros em nós. 3 parâmetros. Sim. O conhecimento, parâmetro moral e o parâmetro identitário. Né? Quando nós pegamos ali Gênesis 2 e 3, nós vemos que o diabo ele vem com argumentos. Então, quando nós pegamos aqui pelo conhecimento, né, Deus deixou uma ordem para Adão. Sim. Não coma do fruto, porque o dia que você comer, certamente você morrerá. Sim. E aí a Bíblia nos diz que a serpente vem e diz para Eva, certamente você não morrerá. Então ele entrou no parâmetro do conhecimento. Será que de fato você sabe o que é verdade? Será que de fato você entendeu o que Deus disse? O conhecimento, né, foi tomado aqui como o primeiro parâmetro para poder iniciar o processo da queda, né? Sim. O parâmetro moral, que é o segundo, é de não comer do fruto. E aí a serpente diz, você pode comer do fruto. É certo que você pode comer. Mas, na verdade, Deus já tinha deixado uma palavra. Então, o moral, o ético, é o que Deus disse. Mas o homem agora, né, por meio do pecado ser inserido na história, ele começa a deixar os seus preceitos morais de lado. O preceito moral de Deus para a humanidade está sendo abandonado. Porque a mulher que pegou e deu ao homem pensou que a atitude dela agora estaria certa. A moral, sim, eu a tenho também para tomar essa decisão. E o último, né, que é, acredito eu, mais importante, que é da nossa identidade. A serpente diz para ela que o dia que eles comerem, certamente eles seriam como Deus. Então eles deixaram a ideia de ser criatura para ter agora uma nova mentalidade. A mentalidade de ser um Deus. Então, quando o pecado entra, ele de fato começa a corromper todas as nossas faculdades. Tudo que nós temos de conhecimento ético divino, o que nós temos de moral divina e o que nós temos de identidade cristã, nós perdemos por nós tomarmos as decisões que nós achamos de conhecimento correto, de nossa moral e de nossa identidade, de querermos nos sobrepor ao que Deus criou. Deus nos criou como sua criatura. Deus nos criou para que nós pudéssemos louvar toda a sua criação e a Ele. Mas, por meio de Adão, todos nós acabamos sendo corrompidos. E estamos totalmente contaminados pelo pecado. E somos totalmente depravados. Sim.
É o que diz em Romanos 7:8, né, pastor Cleiton? O pecado por ocasião do mandamento despertou em mim toda sorte de concupiscência. O É diabo isso aí. usou da ocasião, dominou, como você bem disse, né? Ele usa agora com o seu engano e seduz a mulher. E naturalmente o homem também é seduzido, né? Isso aí. Então, agora, pastor, o senhor disse, a Bíblia diz que o homem é totalmente depravado. Os textos que o senhor leu são. E fica a dica daquilo que o pastor Cleiton disse, né? De você ler todo esse contexto, do capítulo 1 ao capítulo 7. Mas, pastor Cleiton, a gente vê que os homens, eles fazem obras boas. Quem nunca ouviu falar que um cantor doou 5 milhões, 10 milhões para uma obra de caridade e o camarada tá lá deturpando o nome de Deus diariamente, tá lá corrompido, e mesmo assim ele faz caridade, ele faz coisas boas para as pessoas. Como explicar um homem que é totalmente mau ter práticas boas se ele não conhece a Cristo? Muito boa. Essa pergunta aí, para quem sabe responder, é excelente, né? Cumprimentar meu amigo Vinícius aí também, que entrou. A Mari, Deus te abençoe, Mari. A Mari até, inclusive, divulgou a nossa live aí também. Que Deus possa abençoar toda a equipe da UGA lá também, né? Quem está nos assistindo vai nos ver aí posteriormente, lá da UGA Buritis. Enfim, como nós podemos definir que o homem, sendo totalmente depravado, ele consegue fazer obras boas? Queria citar primeiro aqui 2 versículos. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, apenas a parte A. Isaías 59 diz que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. O que isso quer dizer, pastor Alisson? Isso quer dizer que sempre que nós pecamos, nós precisamos ser separados de Deus e de todos os seus benefícios. Correto? Nós pecamos e nós já temos a nossa recompensa. É a total separação de Deus. O que nós merecemos? Aqui está, né, pelo menos 2 citações simples aí para quem tem tanta dúvida, né? Por que o homem vai para o inferno? Deus criou pessoas para irem para o inferno. De fato, o que nós merecemos é isso. O salário do pecado é a morte. A nossa natureza já é pecaminosa. Nós somos totalmente depravados. Então, se nós temos que ser separados de Deus e dos seus benefícios, como que existem pessoas más que conseguem ter boas obras? Vamos falar aqui, eu acredito que o que eu consegui escolher seja algo simples, mas muito explicativo. Nós podemos entender isso sobre, ou por meio da ótica da graça comum e da graça especial. Por que um cantor, como você falou, que nós chamamos aí de cantor do mundo, pastor Gibas, tem aprendido aos seus pés, queridos. Deus te abençoe. Fabi entrou aí também, o Leandro. Deus abençoe a todos que estão entrando aí. Como pessoas que não são cristãs, que não têm uma ótica cristã, ela consegue fazer uma boa obra? Existe algo muito simples que é conhecido como graça comum e graça especial, ou graça salvífica. Como eu disse, o homem é mau. E toda boa dádiva, toda boa obra, ela só pode ser executada quando Cristo nos proporciona a executar estas boas obras. Então, o que vem sobre toda a humanidade é o que nós chamamos de graça comum. O comum é aquilo que é relativo a todos. O comum é o que está na esfera da igualdade. Todos podem receber. Todos podem ter. Algo interessante também para ser explicado, porque eu já ouvi muitas vezes, né? E é bom ser esclarecido, porque eu também pensava assim, quando nós falamos de graça comum e graça especial, dá-se a entender também que o Deus está lá no céu e está liberando 2 modelos de graça, né? Uma graça
comum e uma graça especial. Na verdade, de Deus é emanada a graça para nós. E em nós é que a operação é executada. Para uns, a graça comum. A graça comum é você ser um bom advogado, um bom médico, um bom construtor. É você ter uma boa voz, gravar belas músicas, ser reconhecido mundialmente. Toda essa boa dádiva, ela provém de Deus. E ela é dada a todos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, olha o que a Bíblia diz. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. Quem estiver nos acompanhando e tiver com dificuldade de encontrar, pode prestar atenção aqui. Depois eu disponibilizo o PDF. O Rafa entrou aí também. Deus te abençoe, Rafa. Você é aberto aí. A gente estava batendo um papo bom ontem também, hein, esse horário. Mas, enfim, Eclesiastes capítulo 9, versículo 2 diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio. O bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme juramento. Eclesiastes 9, 2. Mateus 5, 44, 45. Eu fiz um breve resumo aqui sobre o que fala. Ele faz o sol nascer sobre os maus e sobre os bons. E ele faz a chuva descer sobre justos e sobre injustos. Ou seja, a graça comum de Deus, ela opera em toda a humanidade. A graça comum de Deus está operando o que de bom pode ser promovido pelo homem. Eu já ouvi uma vez, é a maior verdade. O que nos diferencia, talvez, de Hitler, por exemplo, é a graça de Deus que freia o nosso desejo de ser mal. Meu Esse Deus! freio que é colocado... Você está tomando o povo de Hitler? Olha a polêmica aí, hein? Poderíamos ser como eles, se não fosse a graça de Deus. Mas tem uma diferença, pastor Alisson, dessa graça que é derramada sobre a humanidade, é o efeito que é produzido por ela. A graça comum, ela não produz o efeito da salvação. A graça comum, ela opera os bons desígnios, mas a graça especial, que é o que eu creio que está sobre nós, é a graça que opera a salvação em nós. Então, a graça de Deus, ela é derramada a todos. Mas se o homem é mau, se o homem tem que se separar de Deus, se a sentença de Deus foi de morte para todos, por que muitos estão vivos, não são cristãos e estão fazendo boas obras? É o cronômetro de Deus. Quando Adão pecou, Deus soltou o cronômetro. A partir de agora vai ter morte. Porém, a morte não é instantânea. Porém, a morte não é imediata. Então, nós vamos passar alguns anos aqui nessa terra. Mas a diferença é esta. É da graça que está sendo operada em nós. É a graça comum ou é a graça salvífica? Ou é a graça especial? Né? Interessante dizer sobre elas é que muitas pessoas estão preocupadas apenas com esta vida terrena. Né? Mas é interessante nós pensarmos que a graça de Deus, ela precisa ser derramada de maneira especial. O que mais importa para Deus não são as boas pessoas e as boas obras que estão sendo feitas aqui na terra. Né? Deus derramou a graça sobre nós para operar em nós salvação. Então, o interessante de tudo que é feito não é apenas ser bom aqui, né? A Bíblia diz que o homem que espera em Deus somente nesta vida é o mais miserável de todos os homens, né? Então, infelizmente, nós temos esse modelo de operação divina. Nós temos um modelo de graça comum e um modelo de graça especial. A graça emana de Deus, porém, opera de maneira eficaz para a salvação em algumas pessoas e não em outras. Então, pastor Alisson, né, para finalizar,
essa segunda pergunta, que foi muito bem feita aí por você, né? Eu acredito que nós podemos distinguir assim. Por que pessoas que não são cristãs, elas fazem boas obras? Por que eu sou cristão e o cara que não é cristão e é ímpio, ele passou em primeiro lugar na federal e eu não consegui nenhuma bolsa, né? Isso é a graça de Deus que é derramada para as boas obras. Então, tudo que o ser humano tem de bom, tudo que o ser humano faz de bom, tudo que o ser humano opera de bom, só pode emanar daquele que é bom, que é Cristo. O senhor está dizendo que tem gente que está doando 20 milhões, 30 milhões, e no final está indo para o inferno, não é isso, pastor Cleiton? Isso E a mesmo. graça eletiva, a graça salvífica é de longe, nem se compara com a graça comum, com a graça que faz os homens ter boas obras, mas não é uma graça que faz o homem se achegar a Cristo, se achegar a Deus. Verdade, é impossível. Minha querida esposa Priscila, né? A gente estava batendo um papo hoje à tarde e ela ouviu uma ilustração que é bem interessante. Suponhamos que você odeia beterraba, né? E aí você chega na minha casa e eu tenho beterraba e chocolate. Aí eu falo para você, pastor Alisson, o que você quer? Chocolate. Mas eu tenho beterraba, mas eu odeio beterraba, eu quero chocolate. Eu posso te oferecer infinitas vezes a beterraba e o chocolate. Você só vai escolher o chocolate. O homem que só tem a graça comum, só tende para um lado, só vai escolher uma coisa. É impossível. Eu não sou condenado porque eu não quero escolher. É porque o meu desejo é para o mal. Eu sou totalmente depravado. Se a graça salvífica de Deus não me alcançar, pode ser oferecido Cristo centenas e milhares de vezes. A pessoa não escolherá a Cristo. É impossível você escolher a Cristo sendo pecador. Cristo é que precisa vir, de fato, ao nosso encontro com a graça eficaz para operar em nós a salvação. Amém. Muito bem explicado. Muito bem explicado. Ilustração de Iago Martins. Graças a ele. Do Iago, isso mesmo. Isso mesmo. Foi o Iago Martins que fez essa ilustração aí. Da beterraba e do chocolate. Graça comum e graça salvífica. Pastor Cleiton, já vou pular para outra pergunta, mas não fugindo dessa aí, também o que não impede de cristãos que têm a graça salvífica de praticar boas obras, né? Exatamente. Obras que demonstram também frutos do Espírito, frutos de arrependimento. Muito bem colocado, muito bem colocado. Não estava na minha pauta isso não, mas de fato é relevante. Eu sou salvo, eu sou salvo e não vou fazer mais nada. Isso mesmo, isso mesmo. A Val tá entrando e Deus te abençoe, Val. A Val, o Franklin, o Rafa lá também. Um abraço para todo mundo aí. Pois o cristão, de fato, precisa ter esse timing. Ele precisa entender que ele é cristão, mas ele precisa confirmar a eleição dele também. E as boas obras é uma confirmação de que, de fato, eu sou cristão. O princípio cristão, né? Não vou citar filósofos, não, apesar de eu gostar, né? Vamos ficar só na esfera cristã aqui, né? Mas tem um filósofo aí que fala muito bem sobre o princípio cristão. O princípio cristão é de você deixar de existir para que o próximo passe a existir. Cristo veio como o maior princípio cristão que nós tivemos. Ele veio para morrer, para que nós pudéssemos ter vida. Então, o princípio cristão é o princípio altruísta. É o princípio de eu deixo de ter, eu deixo de me alimentar para que alguém tenha e para que alguém se alimente. Então, de fato, o cristão que tem a graça especial, o cristão que de fato é salvo por Cristo, ele não só pode apenas estar frequentando uma igreja, sentado no banco de uma igreja, ou trabalhando em uma igreja e esquecendo do auxílio ao corpo de Cristo. Nós, enquanto cristãos, nós, enquanto salvos, precisamos entender que nós temos que dar assistência
aos nossos irmãos em Cristo também. Muito bem colocado aí. Porque o texto de Atos 2, Atos 4, vai dizer que a igreja crescia, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, e eles iam repartindo, né, entre si, eles iam seus repartindo bens, suas propriedades. bens e propriedades, e iam crescendo na graça, e também iam ajudando aqueles que passavam necessidade, né, pastor Cleiton? Isso mesmo. Muito boa colocação. A igreja primitiva é um dos maiores exemplos, né? Para cada um de nós. Verdade. Pastor Cleiton, acerca da depravação total, há um tema que a gente não pode deixar de falar e que se iniciou também lá no Jardim do Éden, sobre o pecado original. Muitas pessoas não sabem qual a diferença entre o pecado que eu cometo e o pecado original. O que é pecado original à luz da palavra de Deus, pastor Cleiton? Vamos lá. O homem, ele praticou, ou Adão e Eva cometeram o pecado original, é isso? Vamos lá, essa aí é bem interessante. E essa também é aquela que é longa, né? Nós precisaríamos aqui de muito tempo para poder estar explicando com detalhamento. Enfim, eu separei algumas coisas aqui, espero que possa agregar, né? Para o conhecimento de quem está nos assistindo ou que vai nos assistir. O pecado original, ele diz respeito à lei moral de Deus. O pecado original diz respeito a um ato, atitude ou a natureza. Né? Eu separei um texto aqui que é do livro, né? Vou mostrar de novo aí para quem não viu, do N. Gruden, Teologia Sistemática. Depois vou passar as páginas aí também. Deus se deleita em si mesmo e em tudo que ele é. Logo, o pecado se opõe à pessoa de Deus e ao caráter moral de Deus e contradiz a sua santidade. Portanto, precisamos detestá-lo. Né? Então, assim, o pecado original é o pecado que foi cometido por Adão. A sentença de Deus veio. O decreto de Deus aconteceu quando a mulher pegou e deu para o homem. E o homem comeu. E aqui é que eu iria entrar com aquelas 3 faculdades do homem que foram corrompidas. O conhecimento, a moral e a identidade. Então, o pecado original afetou, de fato, todas as faculdades do homem. A partir dali, nós não teríamos mais condição de escolher o bem, porque o mal estava entrando, né? E é aqui também que eu queria citar o debate de Agostinho e de Pelágio, né? O homem foi corrompido apenas em Adão ou toda a humanidade foi corrompida, né? Algo interessante para a gente tratar nesse tema é a Ordo Salutis, a ordem da salvação. O homem consegue se salvar após a queda, após o pecado original. As faculdades todas foram corrompidas, ou o homem consegue por si só. Pelágio acreditava que você, pastor Alisson, você não foi contaminado. Afinal de contas, quem pecou foi Adão. Foi o meu pai Adão. Afinal de contas, quem pecou foi Eva. O que nós temos a ver com isso? Né? Em contrapartida, Agostinho entra dizendo que nós somos totalmente depravados. Que o pecado original mudou o curso da história. Que agora, Deus é quem precisa vir ao nosso encontro. Agora é impossível nós, por nós mesmos, tomarmos uma decisão assertiva. Nós tomarmos uma decisão, né? Para quem acredita no livre-arbítrio, eu digo que a melhor decisão é parar de pecar, né? Tome a decisão de parar de pecar. É impossível nós... E se conseguir, nos passe o segredo. A receita, exatamente. Nos passe a receita, né? Então, assim, o pelagianismo acredita que o homem é bom. O semi-pelagiano acredita que o homem está apenas doente, né?
Mas Agostinho, de maneira muito brilhante, ele nos descreve que o homem está totalmente corrompido. O pecado original, ele acabou com todas as boas faculdades do homem. Não existe mais o bem na natureza humana. O homem está totalmente corrompido, né? Olha o texto que eu separei aqui. Todos os homens são concebidos em pecado, nascidos como filhos da ira, indispostos a fazerem qualquer bem para a salvação, propensos para o mal, mortos em pecado, escravos do pecado. Sem a graça do Espírito Santo regenerador, eles não querem e não são capazes de retornarem a Deus para corrigirem a sua natureza depravada e se disporem a corrigi-la. É impossível, após a queda do homem, o homem querer se voltar para Deus. É impossível, após o pecado original, após o homem se corromper, ele desejar se entregar para Deus. Nós não temos a capacidade cognitiva de desejar Deus em nós. A obra maravilhosa da salvação precisa ser realizada por Deus. Bem citado aí pelo pastor Gibas, né? É da Igreja Católica Romana. Isso mesmo. Pelagianismo e sempre pelagianismo, né? É um embate muito famoso também que aconteceu entre Lutero e Erasmo, de Roterdã, né? Lutero entendeu, virou a chave, caiu a ficha, né? Como vocês quiserem entender melhor. Lutero entendeu que, de fato, o homem não pode e não tem a capacidade de escolher a Deus. Quando ele leu Romanos 1,17, eu separei aqui. Lê pra gente aí, pastor Alisson. Romanos 1, capítulo 17. Isto. Vou ler aqui agora. Romanos 1, capítulo 17. O texto bíblico nos diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. É pela fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto é impossível vir de você. Isto é um dom de Deus. O pecado original nos tirou dessa condição. O pecado original nos tirou da condição de tomarmos essa decisão de chegarmos a Deus, né? Essa ideia pelagiana e sempre pelagiana acredita que você consegue tomar a decisão de ter fé a partir de agora. E porque você teve fé, Deus irá te regenerar. E Deus irá te santificar. Em contrapartida, nós vemos Lutero, nós vemos Agostinho, deixando claro, é Deus que precisa frear o homem. A nossa justificação, ela vem pela fé, ela é produzida por Cristo. Cristo é quem coloca a fé para nós crermos nele no nosso coração. Cristo é quem freia o homem do pecado. Cristo é quem, de fato, determina que agora você terá uma nova história, uma nova vida. Deus coloca a fé para você crer nele. A partir daí, de fato, você é regenerado, né? E é santificado em Deus e seremos glorificados juntamente com Cristo na obra da redenção. Então, o pecado original, de fato, nos impediu de tomar essa decisão. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Nós não conseguimos tomar a decisão de ir a Deus. Deus é quem precisa vir ao nosso encontro. Pastor Justo está dizendo que por mais que o homem tente, por mais que o homem lute, ele vai nadar e nunca vai chegar na beira da praia, não é isso? Isso mesmo. Porque, na verdade, ele não quer chegar. Na verdade, ele não vai chegar porque ele não quer chegar. Sim. Eu costumo dizer que não é difícil de entender. É duro de aceitar. Sim. De fato, eu não quero. Nós não queremos o bem. Não há quem faça o bem. Não há um justo. Não há quem tema a Deus. É a Bíblia quem está nos garantindo tudo isso.
Na verdade, não é que eu não vou. Na verdade, eu não quero ir. Na verdade, não é que eu vou nadar e não vou chegar na praia. Na verdade, eu não quero nadar para chegar na praia. O A pecado nos conexão impede de no Éden tomar essa foi decisão. perdida, né? Como é que é? Eu não A, entendi. a conexão no Éden entre Deus e o homem, a partir daquele momento, foi cortada e o homem agora não consegue. E ele não quer Exatamente. também se achegar a Deus. Exatamente, né? É uma frase bem interessante que eu já ouvi também, né? Que a nossa contribuição na obra da salvação é apenas o pecado. Nós não conseguimos contribuir com mais nada na obra da redenção de Deus. Nós só conseguimos contribuir com o pecado. Nós conseguimos contribuir apenas em não desejar a Deus, em não querer estar com Deus, em não querer viver uma vida com Cristo. Cristo é que precisa, de fato, vir ao nosso encontro para que nós possamos desejá-lo, né? E querer tê-lo em nós diariamente. Sim. Uma frase que o pastor, se não me falha a memória, Eduardo Reis tem, ele cita que o homem, ele não caiu tanto que não possa cair um pouco mais. O homem sempre vai estar caindo um pouco mais. Cada dia Às vezes mais. você olha para alguém e diz, olha, esse chegou no fundo do poço. Esse já, ou ele pode cair um pouco mais. Ele vai furar um buraco no fundo do poço para descer mais um pouquinho, né? Então, com isso, Mas o senhor, basicamente é isso. então, com isso, o senhor está dizendo que é impossível. Pastor, eu estava lá no meu serviço e um rapaz, eu não sei quem que citou aí os assembleanos piram, foi o pastor Gibas que citou aí, os assembleanos piram. Eu estava lá e ele me disse uma coisa. Eu perguntei para ele, eu falei para ele que a gente ia ter essa conversa. Ele disse: olha, mas como que. A última pergunta é sobre o arrependimento. O homem, é impossível o homem adquirir ou conceber em si, por si só o arrependimento. Um ímpio agora que está em um bar se embriagando e ele diz: olha, eu estou com a vida totalmente miserável, eu tenho que dar um jeito de mudar minha vida. O que ele me disse? Mas como que alguém que está buscando outras religiões, por mais que eles estejam adorando ao sol, à lua, ao rato, ao gato, ele quer conhecer a Deus. A intenção é conhecer a Deus. Por mais que seja por figuras, como outros deuses, ele quer buscar, de certa forma, a religião. Nesse caso, pastor Cleiton, o homem, ainda que ele não saiba, ele, em hipótese alguma, pode adquirir arrependimento em si. Um cara agora que está dentro de um bar, como eu disse, ele disse: olha, eu tenho que mudar minha vida, cansei dessa vida. É possível acontecer ou isso é impossível de acontecer sem a obra do Espírito Santo? Vamos lá. Agradecer também meu amigo Thiago Bal, que entrou aí, né? Deus abençoe. Temos caminhado junto aí no pedal. Voltei hoje do pedal, né? Se Deus quiser, vamos pedalar junto aí. Enfim, esta obra pode acontecer de um pecador entender que ele precisa de Deus. Ela pode acontecer, mas ela precisa de um agente. E o Meu Deus. agente da Ordo Salutis, da ordem da salvação, é o Espírito Santo de Deus. O homem por si só, ele não consegue, porque como eu já disse reiteradas vezes, o pecado afetou todas as nossas faculdades. Então agora é necessário o que eu chamo de um agente externo. E esse agente externo tem nome, né? Eu coloquei aqui para me falar um pouco sobre o princípio da causalidade. O princípio aristotélico da causa e do efeito, que foi também aprimorado, né, e divulgado aí na escolástica por Santo Tomás de Aquino. Ele diz que todo efeito ele não foi produzido por si só, porque ele tem um princípio causador. Meu O Deus. efeito, na verdade, ele é reflexo do que foi provocado por alguém. Então, na verdade, o efeito precisa de um princípio causador.
Tomás de Aquino ele queria levar de maneira científica, né? Porque estávamos crescendo ali o número de faculdades, estudiosos, né? E as pessoas estavam caminhando muito pela ciência. Eu preciso medir, eu preciso observar e eu preciso comprovar, né? Então, Tomás de Aquino foi um dos grandes homens aí da escolástica, né? E ele citou esse princípio aristotélico da causa e do efeito. Uma das coisas que ele diz é o seguinte: a Terra, ela não está inerte. A Terra, ela está girando. Então, a ideia dele de que o efeito de a Terra girar precisa ter-se um princípio causador maior que imprima uma força maior para que o efeito aconteça. Muito forte. Então, se nós formos retornando, nós vamos chegar em Deus. Deus é o causador. Deus é o princípio causador. Então, trazendo aqui para a sua pergunta, é possível o cara estar em um bar, ou o cara estar em um prostíbulo, ou em algum lugar, né, que a gente pode citar como um local depravado, que está indo contra os princípios bíblicos, os princípios de Deus, os princípios da salvação, da graça especial. É possível acontecer o arrependimento, de acontecer a virada de chave, a mudança de mindset, a pessoa desejar a Deus? É possível, mas somente pela obra do Espírito Santo de Deus. Somente por Cristo, que de fato é o princípio causador. É impossível acontecer um efeito na vida de alguém sem que tenha tido antes um princípio causador. E o que eu vou chamar de princípio causador aqui? Cristo. Deus é quem inicia o processo. Deus é quem está fazendo o que você ainda não sabe, mas daqui a pouco você vai saber. Cristo é quem está promovendo todas essas coisas. Então, quando a gente entende cientificamente sobre o princípio da causalidade, né, que o efeito, na verdade, ele não subsiste por si só, mas ele precisa de um princípio causador, nós vamos entender muito bem sobre a obra da redenção, sobre você, de fato, ter um arrependimento por si só. Nós somos totalmente depravados, segundo a nossa confissão de fé, segundo a palavra de Deus. Então é impossível nós sermos a causa e também sermos o efeito. Porque o efeito que está sendo provocado em nós tem que ser por alguém que é bom. Tem que ser por alguém que tem todas as suas faculdades imaculadas. E esse alguém só pode ser Cristo. Somente Deus, de fato, é que tem poder de decisão para entender o efeito necessário na nossa vida e ele provocar esse efeito, que aqui nós podemos chamar de graça especial. E também entra na graça irresistível. É impossível você resistir ao chamado de Deus. Quando você diz assim, eu preciso de Deus, de fato você precisa, porque é Ele que está provocando isso em você. É Ele que está te chamando. É Ele que está promovendo todas as ações para que você chegue a essa decisão. De maneira intrínseca. Você está pensando que está emanando de você mesmo. Mas, na verdade, existe um princípio causador. Na verdade, existe alguém que já está trabalhando para que isso aconteça. Né? A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, né, como nós falamos aqui, vamos ter por base o que nós temos de confissão de fé, que é a palavra de Deus. Nossa regra de fé e de prática é a Bíblia Sagrada. E Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então veja aí, o princípio causador operando. Alguém já estava nos vivificando, mas nós estávamos mortos. A Bíblia diz em Filipenses 3, 21, que Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. O que é um corpo abatido? É um corpo morto, né? Se alguém tem dúvida aí do que é o abatido, é só você lembrar aí do frango abatido que você compra para fazer na sua casa. É um frango morto. Ou alguém já chegou no supermercado, o frango fechou a tampa do freezer e falou, não, eu vou ficar aqui. Eu não vou para sua casa. Não tem vontade. O frango está morto.
A Bíblia diz que nós estávamos mortos. A Bíblia diz que ele transformará o nosso corpo morto para ser conforme o que ele quer. Então nós estamos aqui debaixo de um princípio causador. Alguém que está provocando as ações em nós. Mas por que eu não sei disso? Porque você está morto em seus delitos e em seus pecados. É a Bíblia que nos está garantindo isso. Olha aqui, outra bem interessante de Charles Spurgeon, né? Conhecido aí como o último dos puritanos. Ezequiel, capítulo 36, verso 26, a Bíblia diz que ele, eu estou falando um pouco mais rápido por causa do horário, que está um pouco avançado já, mas eu vou disponibilizar todo o material, viu? Para quem está nos vendo, para quem vai ver futuramente aí, tem todas as citações aqui, tudo que eu citei está... perguntar sobre esse texto, o que você vai ler agora. Vamos lá. A Bíblia diz que ele tirará o nosso coração de pedra. Você quer ler para a gente aí, pastor? Ezequiel 36, 26. Pode ler aí. A minha Bíblia diz assim: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Bem interessante. Já tem alguns anos que eu ouvi a explanação de Spurgeon sobre isso, e o que ele diz é bem interessante. Ele diz que alguém está tirando um coração e colocando um novo coração. Se você tem livre-arbítrio, se você tem as faculdades para tomar decisão, se você consegue escolher como você tirará o seu coração e colocará um novo coração. É impossível eu tomar essas decisões. É necessário um agente externo. É necessário que alguém, Spurgeon dizia, faça a cirurgia que tem que ser feita. Nós estamos tratando aqui de algo vital, algo que está nos dando a respiração, o oxigênio, que está pulsando dentro de nós. É o que traz vida para nós. Então, é necessário que alguém esteja retirando esse coração e colocando um novo coração. E quem conhece, e quem sabe de fato o que está no nosso coração, e o coração que precisa ser trocado, é somente Deus, somente Cristo. Então aqui está algo que somente Deus pode promover. É impossível você operar a si mesmo. É por isso que nós temos os médicos, né? É por isso que nós temos que ir para o hospital para fazer uma cirurgia. Nós dependemos de alguém. E tratando aqui diretamente, objetivamente, sobre o processo salvífico, né? Sobre o processo aí da salvação, é impossível nós, por nós mesmos, fazermos essa cirurgia, termos esse desejo de nos achegarmos a Deus. É necessário que alguém tire esse desejo de não servir. É necessário que alguém tire esse coração de pedra e coloque um coração de carne, que vai buscar a Ele. Então, na verdade, a ideia de nós buscarmos a Deus, né? Nós temos vários outros versículos aqui também, né? Que vem dele, vem do próprio Deus. O próprio Deus é quem arranca esse coração que não quer Ele e coloca em nós um desejo de aceitá-lo. Olha o que a Bíblia diz em João. João aí, só uma dica, né? Tratando sobre eleição, o livro do Novo Testamento que mais fala, os evangelhos que falam mais sobre eleição é o Evangelho de João. Olha o que João 6,44 nos diz. João 6,44. João 6,44. Isto, João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não trouxer. É impossível nós nos achegarmos a Deus sem que Ele promova isso em nós. João 15,16, olha o que a Bíblia diz. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Vamos parar por aqui mesmo. Nós temos aqui N citações bíblicas de que é impossível esse cara que você citou,
está em uma noite iluminada e ele tomar essa decisão por si só. Deus precisa promover isto no coração dele. Muitas vezes nós não entendemos. Já tem alguns anos que eu digo que o ser humano, ele é meritocrata. O ser humano, ele precisa ter a participação. O ser humano precisa e ele quer ter o dedo dele. Não, eu tenho participação nisso, porque se eu não tiver, não vale. Eu preciso, né, ter a minha participação. Então a meritocracia fala muito alto no coração do ser humano. É difícil de nós aceitarmos que, de fato, Cristo nos escolheu. Cristo nos elegeu. E nós não podemos ir a Ele se Ele mesmo não nos chamar. É impossível nós estarmos com Deus sem que Ele tenha nos chamado antes. Mas eu não entendi, pastor. Eu estou aqui hoje, foi eu que tomei essa decisão. Eu concordo que você está tomando essa decisão. Mas existe um princípio causador. Mas existe alguém que está te chamando, mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba, existe. Porque por nós mesmos é impossível, né? Eu separei um texto aqui também, dentro das 5 solas da Reforma, né? Foi citado aqui algo bem interessante, eu achei bem interessante, vou disponibilizar também, que foi citado por um professor como sola esforços, né? De onde que vem essa ideia de que o ser humano tem a sua participação? De onde que vem essa ideia de que você está lá num bar, como você citou, e de repente você diz assim, eu preciso buscar a Deus. E aí nós temos por ideia de que somos nós que estamos tomando essa decisão, né? Benjamin Franklin citou uma história, né, de Hércules e o carroceiro, no século VI, antes de Cristo. E na história, a carga do carroceiro estava pesada, e ele atola na lama, né? E aí, a história diz que ele fica preocupado, e ele clama a Hércules. Eu preciso de ajuda. E aí a história conta que Hércules fala assim, olha, levanta e coloca a mão na roda, porque os deuses só ajudam aqueles que se ajudam. É irônico isso, né? É uma fábula politeísta. É um povo politeísta que acredita, enfim, vários deuses, né? E aqui está um deles sendo representado, que é Hércules. E Hércules diz para ele, amigão, você precisa colocar a mão na roda. Os deuses só vão ajudar se você primeiro tomar a sua decisão. Se você começar a fazer. Então, isso foi trazido para o cristianismo. Isso foi trazido que o homem não é totalmente depravado. O homem não é totalmente corrompido. O homem não foi atingido em todas as suas faculdades. Somente Adão foi atingido. Pelágio acredita que Adão quebrou apenas o dedinho, né? De maneira figurativa falando. Mas Agostinho, ele afirma em várias citações de que o homem quebrou foi o pescoço. Ele não consegue mais, ele está morto. Ele não consegue tomar suas decisões. Mas nós trazemos histórias como essa aqui, né, do século VI a.C., de que você precisa começar a tomar a sua decisão para que Cristo realize a obra em sua vida, né? O que é uma grande heresia, né, se nós podemos dizer assim. Porque nós temos aqui vastos versículos, né? A Bíblia é recheada de histórias, de capítulos e de versículos que vão afirmar e reafirmar a soberania exaustiva de Cristo. Cristo opera tudo em todos. Para finalizar aqui, Romanos capítulo 5, versículo 8, nos diz assim, Romanos capítulo 5, Sim. versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, estando nós ainda pecadores. Nós não sabíamos, nós não sabemos, nós não conseguimos identificar, nós não conseguimos mensurar. Mas como disse o nosso querido Davi Lago, né, que também é da nossa igreja Getsemane aí,
Antes do haja luz, houve o haja cruz. Cristo é o Cordeiro morto, antes da fundação do mundo. Cristo nos resgatou quando nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados. Ele morreu para nos dar vida. Então, é impossível que nós venhamos ter uma ação, ter uma atitude, sem que Cristo não saiba e sem que Cristo, de fato, não tenha predeterminado para que nós pudéssemos buscar a Ele. Meu Deus. Pastor Cleiton, dentro do que o senhor falou sobre arrependimento, pastor Ícaro disse aqui, Atos 19, diz que os discípulos de João Batista foram batizados no batismo para o arrependimento, mas eles não conheciam o Espírito Santo. Foi apresentado a eles por Paulo, né? Lá no contexto. Qual a natureza daquele arrependimento se eles não conheciam ainda o Espírito Santo? Na verdade, vamos aqui, né? Como nós estamos em Romanos, né? Vamos em Romanos 2 aí, para a gente responder o pastor Ícaro. Isso. Como o senhor disse, a pergunta é fácil para quem sabe responder. Para quem sabe responder, é uma boa pergunta, né? Vamos lá, vamos tentar entender aí. Romanos 2, versículo 11. Vou ler aqui, viu? De maneira mais dinâmica aí. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Todos os que sob a lei pecaram, sob a lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei, para si mesmo são a lei. Verso 15. Os quais mostraram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Verso 16 e último. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Cristo, segundo o meu evangelho. Pastor Alisson, Romanos 2, aqui está deixando claro que muitas das operações do Espírito Santo, muito da obra da salvação, ela aconteceu em diversos momentos. E uma garantia de que nós temos de que a obra do Espírito Santo está sendo feita, está claramente exposta aqui no versículo 15. Olha o que a Bíblia diz. Os quais mostram a obra da lei escrita onde? No seu coração. Sabe o que é isso aqui? É o que nós chamamos de fagulha de Deus. Todo homem tem dentro de si uma centelha de Deus. E Deus a acende. E Deus testifica juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Um exemplo bom para isso, que é muito citado, são os índios. Os índios ainda não ouviram o evangelho, muitos deles. Os índios não sabem sobre a operação do Espírito Santo. Os índios não sabem sobre a confissão a Cristo. Mas a Bíblia está nos garantindo que aonde não tem a lei, aonde não está esclarecido, dentro de você está esclarecido. Porque lá pode não ter a lei de Deus, mas a lei que eles têm, eles sabem dentro da própria lei o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. E quando eles fazem o que é certo, olha o que a Bíblia diz aqui. Testifica com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Se está certo, na sua mente, no seu coração, você sabe que está certo. E se está errado, você sabe que está errado. Então, existe algo na Bíblia muito interessante que Augusto Nicodemos diz muito, né? Que são os antinômios. Tem coisas que, de fato, nós vamos conseguir chegar a um entendimento, mas que talvez não vá nos satisfazer. Mas nós vamos chegar. E aonde nós pararmos, nós temos que parar.
Porque foi isso que Cristo quis nos revelar. Foi isso que Cristo quis dizer a nós. Agora, a respeito do arrependimento, todos nós temos dentro de nós essa fagulha de Deus. E a nossa consciência, ela testifica com o nosso pensamento, quer acusando, quer defendendo. Se eu estou me arrependendo, se eu estou confessando a Cristo, se eu estou me entregando a Cristo, existe de fato essa fagulha de Deus que ele acende dentro de nós e a nossa mente testifica se de fato está correto ou se não está correto. Sim. E o pastor Cleiton não está falando nada de você deixar de pregar a palavra, tá? Ele está falando Isso nada mesmo. disso. Não vou pregar porque o fulano tem a fagulha de Deus, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele Isso não mesmo. disse em hipótese alguma. Ele Eu usou digo o que a exemplo. Bíblia diz, né? Ele usou o exemplo claro dos índios. Exemplo claríssimo, né? Eu Exemplo digo que a claro. Bíblia diz, né? Ide por todo mundo e Isso. anunciai o evangelho a toda criatura. O nosso papel enquanto cristão é pregarmos o evangelho. Nós temos que Sim. anunciar as boas novas de Deus. Ah, mas Deus é quem vai fazer essa fagulha acender. É por meio da pregação do evangelho. E Cristo quer nos usar como ferramenta. Apesar de nós não merecermos isso, a graça de Deus repousa sobre nós e nos leva a anunciar o evangelho, a pregar o evangelho. É o chamado universal, né? Deus chama a todos, mas ele seleciona os seus. E é por meio da pregação do evangelho que muitas vezes Deus faz essa fagulha ser acesa. É que Deus chama essas pessoas. Então, o nosso papel não é de saber quem será salvo ou quem não Quem será é o salvo. eleito e quem não é. O nosso papel é de anunciar as boas novas do Senhor. Isto também é uma confirmação de que você é um eleito de Deus, né? Você está confirmando a sua eleição quando você anuncia as boas novas de Cristo, quando você prega o evangelho de Cristo, quando você anuncia que Cristo está voltando e ele quer e ele vai buscar a sua igreja. Isso faz parte da nossa trajetória como cristão. Então, nós não podemos simplesmente dormir na luz enquanto o mundo está morrendo nas trevas. Pastor, até fechei a Bíblia para parecer que acabou. Eu quero que, com 1 minuto e meio, se possível, eu sei que o senhor consegue. Eu tenho uma pergunta e eu quero, dentro disso que nós estamos falando. O senhor falou sobre a graça irresistível. Eu encerro com essa pergunta. O homem pode cair da graça? Alguém alcançou a graça? É possível o homem cair dessa graça irresistível? Impossível. Impossível? Impossível. Porque Cristo teria que morrer de novo. O sacrifício de Cristo não seria eficaz. O sacrifício de Cristo não seria suficiente. Vou te dar um exemplo prático. Você vai no supermercado, compra uma Coca-Cola, aí você passa no caixa, paga a Coca-Cola. Quando você está lá fora, o segurança te pega e te fala, você vai ter que voltar lá dentro e vai ter que pagar de novo. O seu pagamento não teria sido eficaz, mas o seu pagamento aconteceu. A Bíblia diz em Colossenses que a cédula de dívida que havia contra nós, ele arriscou, cravou na cruz e sobre ela triunfou. O sacrifício de Cristo é eficaz. Por quem Cristo morreu, é impossível este se perder. É impossível para este que foi salvo pelo sangue de Cristo cair da graça, porque o sacrifício de Cristo é eficaz. Se Cristo morreu para te dar vida, para te dar salvação, é impossível você não receber isso. Até mesmo porque, para ele te dar vida, ele te trouxe da morte. A vida que você agora vive, você vive em Cristo. Cristo é quem está promovendo tudo para você. Então, a obra que ele operou, somente ele pode deixar de operar, né? E a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Cristo trouxe para você
a graça da salvação, é impossível você perder aquilo que você não contribuiu e você não conquistou. Quem promoveu foi Cristo. Então, o que Cristo fez, nós não podemos perder. Amém. E se a salvação vem de um homem, né? Já diria Charles Spurgeon mais uma vez. Se algum homem pode fazer você ser salvo, se você pode ser salvo por você mesmo, daqui a pouco, outra pessoa pode estar pregando um outro evangelho. E você pode não mais ser salvo, porque a escolha está sendo sua. Quando a escolha é nossa, se algum homem pode fazer alguma coisa por você, outro homem também pode fazer outra coisa. Nós não conseguimos contribuir na obra da salvação. Cristo é o nosso Redentor. Cristo é o nosso resgatador. Ele opera 100% da obra. Então, o que é feito 100% por Cristo, é impossível nós perdermos. Meu Deus. Amém. Pastor Cleiton, muito obrigado. Ficou muito bem explicado. Os vernáculos sagrados. Ficou muito bem explicado. Eu agradeço a Deus pela sua vida. O pastor Alain pediu para falar sobre Hebreus 6. Meu querido, não dá tempo. Pastor Igor é polêmico. É polêmico. Já viu o circo pegar fogo. Mas eu agradeço a Deus pela sua vida. Deus abençoe a pastora Priscila, Deus abençoe a Laura, a sua família maravilhosa, o ministério de vocês. Amém? E daqui a pouco a gente marca uma outra live, né, com um tema bacana também como esse. Tenho certeza que esclareceu a dúvida de muitas pessoas, né? E como o pastor Cleiton disse, ele vai falar, o senhor vai estar disponibilizando o PDF dessa mini aula que o senhor nos deu aqui. Quem sou eu? Vou estar disponibilizando, sim, o PDF aí com todas as informações, né? As perguntas que surgiram por último aí não está no PDF, não, mas nós podemos agregar também, é bem interessante. Amém. Mas vou estar disponibilizando e agradecer de fato a Deus, né? Mesmo que seja pouco, mas todo conhecimento é bom e pode ser agregado para todos nós. Não estou na esfera de debatedor, de teólogo, né? Mas, enfim, eu acredito que nós precisamos trazer as coisas mais para a esfera do amor. Nós já estamos tendo muitos debates, né? As pessoas estão muito preocupadas em defender o seu ponto de vista. Nós não podemos caminhar nessa linha de que o meu ponto está certo e o seu está errado. Eu vou viver a minha vida e você vive a sua. Não. Cristo é tudo e opera tudo em todos, né? O problema todo é soteriológico, né? A maior discussão é sobre o método que Cristo imprime na salvação. É sobre a maneira com que Cristo nos resgata. Mas o fato é que se somos nós que escolhemos, ou se é Cristo que nos escolhe, o que importa é que, de fato, nós estamos em Cristo. Então, eu acredito que nós precisamos estar nessa esfera, de que Cristo Amém. Está operando a obra da salvação, crendo você que é Ele que faz, ou crendo você que é você mesmo que faz. O que importa é que nós possamos ser de Cristo, né? Que nós possamos divulgar o amor de Deus e dizer que Ele, de fato, chama a todos e que nós temos orado para que Ele manifeste a sua graça da salvação sobre a vida de alguns, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para que nós possamos bater mais papo aí. Amém. Essa live vai estar, eu vou estar colocando no Facebook da igreja e no YouTube também da igreja. Série da Restauração _oficial, tá? Pastor Cleiton, Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima, meu amigo. Tamo junto. Deus abençoa. Amém. Obrigado a todos que nos acompanharam aí também, viu? Amém. Pastor Gibas, Thiago Bal, a Val, a Rafa Mariana entrou, a Rafa da Uga também, eu não vi aí, né? O Iago também entrou, pastor Amadá, o Vertão entrou, Priscila, a Mari. Mariana Vanessa. Isso. Muitas pessoas entraram, o Rafa, tamo junto, Rafa, o Leandro também, enfim, a Mari.
Vinícius, pastor Amadal, já falei. Muitas pessoas entraram aí, né? A Grazi também. Pastor Marcos Quinósio, meu amigo particular aí. Que Deus abençoe a vida de todos. Foi um prazer imenso estar com vocês aí hoje. Amém. Em nome de Jesus. Pastor Forte abraço. Ícaro também, né? Pastor Ícaro, polêmico. Deus abençoe sua vida, meu amigo. A Valdete também está te dando, a pastora Valdete está dando um abraço. Também. Quem eu não vi aí, gente, me perdoa, viu? Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar com vocês aí e vocês terem a paciência de nos ouvir. Tem uma pessoa que entrou que você não citou, moço. Joyce. Que vai ter gente. Deus, até a Joyce entrou, olha aí, hein? Deus faz milagres. A Joyce a essas horas. Isso mesmo. Enfim, Deus abençoe a todos aí. Tamo junto, pastorzão. Precisando, estamos à disposição. Amém. Gente da Getsemane e da sede, Deus abençoe vocês. Até a próxima live. Que vocês tenham uma noite de vitória, um final de semana super abençoado. E em breve aí estaremos com uma live tremenda e abençoadora. Amém? Deus abençoe vocês. Forte abraço e até a próxima. Falou, até mais. Deus abençoe.